Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos arquivos que literalmente mudaram o jeito como a gente entende a mente humana. A psicanálise, sabe, ela não nasceu pronta dentro de uma biblioteca, ela surgiu da escuta atenta de pacientes que tinham sofrimentos que eram um verdadeiro mistério. E foi justamente transformando esses enigmas clínicos em teoria que Freud fundou um campo de saber totalmente novo. Então, vamos nessa. Pensa só no cenário. Final do século XIX. Os médicos recebiam pacientes, a maioria mulheres, com sintomas muito esquisitos. Gente com paralisias, tosses nervosas, gente que perdia a voz, que ficava cega. E aí faziam todos os exames neurológicos da época e nada. Não encontravam absolutamente nenhuma causa no corpo. Era um beco sem saída para a medicina. E foi lá em Paris, estudando com um neurologista famosíssimo, o Charcot, que o Freud teve um estalo. O Charcot foi o cara que tirou a histeria daquela bagunça toda que chamavam de neuroses, sabe? Ele mostrou que não era fingimento, não era frescura, pelo contrário, a histeria tinha suas próprias regras, uma lógica interna, mesmo que ninguém ainda conseguisse entender qual é. Isso leva a gente para o primeiro ato da nossa história. O Freud, que era um neurologista, um cara que estudava o cérebro, começou a desconfiar que a causa daqueles sintomas físicos não estava nos nervos, mas em outro lugar, na mente, na psique. Uma ideia, para a época, completamente radical. No começo, o Freud usou a ferramenta da moda, a hipnose. A ideia parecia simples. Você hipnotizava o paciente e sugeria que o sintoma sumisse. Só que ele logo percebeu que isso era só um band-aid. O sintoma desaparecia, mas logo voltava, ou pior, aparecia outro no lugar. Ele precisava de algo que fosse na raiz do problema. E foi dessa insatisfação que nasceu a terapia analítica, que não queria só calar o sintoma, mas entender por que ele estava ali. E para explorar esse território totalmente novo da mente, o Freud teve que inventar as próprias ferramentas. Só que não eram instrumentos de cirurgia, e sim de escuta. Vamos ver como ele construiu isso? A primeira e mais importante regra de todas, a associação livre. A instrução era muito simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Basicamente era: fale tudo que vier à sua cabeça, sem criticar, sem censurar, por mais bobo ou vergonhoso que possa parecer. A ideia era que se a gente baixasse a guarda da consciência, o caminho para os pensamentos escondidos, reprimidos, se abriria. E isso nos leva direto para um conceito central, a repressão. Pensa na mente como se fosse um arquivo enorme. Memórias de traumas, desejos que a gente considera inaceitáveis, conflitos que são insuportáveis, tudo isso é como se fosse trancado numa gaveta, fora da nossa consciência, para nos proteger da dor. Só que, mesmo trancado, esse material não fica quieto. Ele continua ativo, fazendo pressão para sair, e acaba se manifestando de formas distorcidas, como os sintomas. Bom, com a associação livre, o Freud encontrou uma chave. Mas ele logo descobriu outra, talvez a chave mestra: os sonhos. Ele chegou a chamar os sonhos de a via regia, que em latim significa o caminho real, a principal estrada para a gente acessar o inconsciente. E um dos casos mais famosos dele mostra isso de um jeito brilhante. Vamos conhecer a Dora, uma jovem super inteligente, mas que sofria com uma tosse nervosa que não passava nunca e também tinha crises em que perdia totalmente a voz. O corpo dela estava falando, mas numa língua que ninguém conseguia entender. O desafio do Freud era justamente decifrar essa mensagem. Um dos sonhos que a Dora tinha sempre se tornou a peça-chave da análise. Uma casa pegando fogo, o pai dela ali do lado e uma misteriosa caixa de joias. Olhando assim, parece só um pesadelo, né? Mas para Freud, cada elemento desse sonho era um símbolo, uma pista a ser decifrada. E agora, olha que fascinante como a análise conecta todos os pontos. A casa em chamas não era um incêndio de verdade, mas o fogo da excitação sexual que a Dora sentia. A caixa de joias, um símbolo clássico para os órgãos genitais femininos, representando a sexualidade dela. O sonho, na verdade, estava encenando o drama completo dos conflitos dela. O desejo pelo pai, a raiva que ela sentia pela relação dele com a amante, a senhora Q, e a sua própria situação complicada com o senhor K. Então a grande sacada é esta: a tosse da Dora não era uma coisa aleatória. Era o que Freud chamou de conversão, ou seja, a transformação de um conflito da mente num sintoma do corpo. A tosse, por exemplo, podia ser a representação de um desejo sexual oral que foi reprimido. O sintoma era a linguagem que o corpo encontrou para expressar uma fantasia, um desejo que não podia ser dito com palavras. O caso Dora, assim como outros que ficaram muito famosos, tipo o do pequeno Hans, que nos ensinou sobre as fobias na infância,
ou do Homem dos Ratos que abriu os segredos da neurose obsessiva, eles não foram só histórias de cura. Eles foram o laboratório onde a teoria psicanalítica foi forjada peça por peça. Foi a partir da prática com esses pacientes que Freud conseguiu sistematizar fenômenos que são universais. A transferência, que é quando o paciente revive com o analista sentimentos de relações antigas, lá do passado. A resistência, aquela forcinha que a gente faz sem nem perceber para não tocar nas feridas. A ideia chocante para a época da sexualidade infantil e a noção de que a nossa vida psíquica é um campo de batalha, um conflito constante que nos leva a repetir sempre os mesmos padrões. E aqui tem um ponto que é fundamental para quem estuda psicanálise. O valor desses casos não é dar um manual de como fazer. Ninguém vai tratar um paciente hoje exatamente do mesmo jeito que Freud tratou a Dora. O valor deles é outro, é metodológico. Eles ensinam um jeito de pensar, uma ética de escuta, uma forma de construir um caso a partir da história única de cada pessoa. Isso define exatamente qual é o papel do analista. Primeiro, ter uma escuta flutuante, atenta ao que é dito e, mais importante ainda, ao que não é dito, ao que está nas entrelinhas. Segundo, a interpretação, que não é adivinhar o pensamento, mas sim costurar, ligar a história de vida da pessoa com o sintoma que ela traz hoje. E terceiro, o manejo, que é saber lidar com todos os sentimentos intensos que surgem ali, na relação analítica. Essa frase resume tudo perfeitamente. A psicanálise não é um conjunto de técnicas que você aplica mecanicamente igual para todo mundo. É um convite para pensar junto com o paciente, para construir uma saída única para o sofrimento dele. E os casos históricos são a nossa primeira e mais importante aula de como embarcar nessa jornada. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. O sofrimento de hoje talvez não se pareça com uma tosse da Dora. Ele pode aparecer como ansiedade, depressão, crises de pânico, mas a questão fundamental continua a mesma. Como a gente afina a nossa escuta para decifrar as mensagens do inconsciente no século XXI? A jornada do Freud nos deu o mapa, mas a exploração, essa sim, continua.